galera, mais um ABMed no ar, último vídeo da ABMed no ano de 2018. Último vídeo e não poderíamos iniciar o ano de 2019 melhor, pois iremos aqui fazer hoje finalmente o curso de radiografia de tórax, aprendizado baseados em casos clínicos. Então finalmente nós chegamos aos 1.500 inscritos. Eu demorei de soltar esse vídeo aqui, realmente tive uma demora aí, alguns contratempos, problema com o notebook, etc. Mas já está tudo resolvido. Vamos voltar ao nosso básico, um vídeo semanal toda segunda, e já vamos começar com o pé direito o ano de 2019, pois vocês já terão no último dia do ano a primeira aula do curso de radiografia de tórax, aprendizado baseado em casos clínicos. Então, essa primeira aula a gente preparou para vocês, é uma aula básica de radiografia de tórax, analisando radiografia de tórax, o passo a passo, é para você que ainda não tem muita experiência em radiografia de tórax, não está muito habituado com as terminologias, com o que fazer, o que começar a analisar no raio-x de tórax. Então a gente vai dar um passo a passo aqui para vocês, e mais importante do que isso, essa aula eu dividi em duas partes, parte 1 e parte 2, para ela não ficar muito longa, e depois da parte 2, que já tem garantida no canal, porque a gente vai lançar as aulas do curso de 50 e 50 inscritos, então a aula de 1.500 é essa, a aula de 1.550 a gente já tem mais de 1.550 inscritos, já vai ser a próxima da próxima segunda, e em breve nós estaremos aí lançando a aula de 1.600 inscritos aí, de 50 e 50 a gente vai lançando uma aula do curso de radiografia de tórax, aprendizado baseado em casos clínicos. Então essa aula é uma aula mais básica, uma aula mais para vocês terem noção da radiografia de tórax, das terminologias, etc. Mas não menos importante. É importantíssimo que para você ter know-how, para você ter um conhecimento a mais para debater, para discutir e para entender o que eu vou falar nas próximas aulas, é importantíssimo que você assista a essa aula e a próxima aula que a gente vai estar aqui trazendo para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Vem comigo. Então, analisando radiografia de tórax, essa aula inicial ela é exclusiva para quem está realmente começando aí a ver radiografia de tórax. É importante, antes da gente ver os casos clínicos com as radiografias de cada caso, a gente aprender a analisar, a pelo menos sistematizar uma análise de radiografia de tórax, para a partir daí sim avaliar cada radiografia em seu contexto individual. Primeiro avaliaremos o macro, características da radiografia, posições, etc., para depois avaliar cada radiografia individualmente. Então, o primeiro passo que a gente vai falar sobre a radiografia de tórax é sobre as posições dos raios-x. Então, existem três principais posicionamentos do raio-x. Temos o póster anterior, onde os raios são incididos da parte posterior para a parte anterior. Esse é o raio-x mais habitual, é o raio-x que o paciente faz normalmente em pé, e normalmente ele apresenta como característica maior a bulha gástrica. Enquanto quando você quiser saber se o paciente fez um raio-x deitado ou em pé, veja se tem bulha gástrica. Se tiver aqui, ó, essa bulhazinha que está nessa primeira foto aqui da esquerda, circulada em vermelho, se tiver essa bolha de ar aí, a bolha gástrica, essa bolha gástrica representa que o paciente fez a sua radiografia em pé. O perfil nada mais é do que o perfil em lateral direito ou lateral esquerdo. Ele vai incidir na lateral da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, dependendo se você pedir perfil lateral direito ou perfil lateral esquerdo. Então, se você especificar, ele vai incidir direita para a esquerda ou esquerda para a direita. Normalmente, a gente pede o perfil do lado onde está a lesão. Se o lado da lesão estiver à direita, você vai pedir para o paciente, para o radiologista, né, para o técnico de radiografia, fazer o raio-x em perfil direito. Se a lesão estiver à esquerda, em perfil esquerdo. E qual a importância do perfil? A importância do perfil é localizar a lesão. Então, muitas vezes você vê uma lesão que aparentemente está no lobo inferior do raio-x e, na verdade, está no lobo médio. Aparentemente no lobo médio e, na verdade, está no lobo superior. Na radiografia de tórax em PA, né, em póster anterior, não dá para delimitar qual lobo pulmonar está a lesão. Já no perfil, não. No perfil você delimita. Não, essa daqui está no lobo médio, essa daqui está no lobo inferior. Então, é para você ver o lobo da lesão, o local onde a lesão está realmente. E por fim, a anteroposterior,
é muito utilizada mais em UTI, onde o paciente em salas vermelhas, né, onde os pacientes estão deitados e não podem aí se mover, não podem ficar em pé, melhor dizendo. Então eles normalmente vão estar deitados e o raio vai incidir dessa vez do anterior para o posterior do tórax. Então tá aí as três principais, mas eu falei que são as três principais, mas existem outras. Existe, por exemplo, a posição de Laurel. Então a posição de Laurel é um decúbito lateral, então o paciente fica em decúbito lateral, direito ou esquerdo, a depender de onde tenha um derrame pleural. Então a posição utilizada para mensurar nível de derrame e ver se esse nível de derrame ele é ou não passível de ser feito uma toracocentese, uma punção de alívio nesse derrame. Então ele normalmente mensura nível de derrame, mensura volume de derrame através do Laurel, que você pode fazer em decúbito lateral direito ou esquerdo, a depender de onde estiver o derrame. Hoje em dia, com o advento de ultrassom, muito mais difícil de fazer Laurel, mas se for um lugar que não tem ultrassom, etc., você queira saber se esse derrame é importante ou não, faz Laurel no seu paciente. Decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, mas vocês vão ver muito pouca incidência de Laurel atualmente. Agora nós vamos para a nomenclatura. Então, na nomenclatura da radiografia de tórax, nós temos dois padrões de nomenclatura, né? Assim como, por exemplo, na tomografia nós temos hipodenso, isodenso, hiperdenso, ou no ecocardiograma nós temos o hiperecogênico, o hiporecogênico. Aqui nós temos dois tipos de nomenclatura. O radiolucente, que é tudo aquilo que se encontra mais negro, enegrecido. Exemplo, por exemplo, máximo de estrutura radiolucente é o A. O A é uma estrutura radiotransparente, então a radiação, os raios X penetram no ar com mais facilidade, logo ele é radiotransparente, radiolucente. E as estruturas mais densas são radiopacas, são conhecidas como radiopaca. Então, infiltrados são radiopacos, infiltrados pneumônicos, por exemplo, massas neoplásicas são radiopacas, né? A coluna é radiopaca, os ossos, no geral, são radiopacos, a área cardíaca, o mediastino é radiopaco, porque o coração é um órgão mais denso. Então, radiolucente e radiopacidade é um termo que nós utilizamos para nomear as mais diversas estruturas que nós achamos no raio-x. O terceiro passo agora é o básico, conferir o nome do paciente e a data. Gente, não olhem uma radiografia e acreditem que aquilo é a verdade sobre o seu paciente, principalmente se a imagem não bater bem com a clínica. Confira se o nome do paciente, o registro do paciente é o mesmo que está no prontuário. Isso é importantíssimo para evitar aí possíveis erros diagnósticos ou possíveis procedimentos feitos de forma inadequada. Já pensou, o cara tá lá sem sintoma nenhum, do lado direito você vê um derrame pleural extenso e faz uma toracocentese no cara? Pô, isso vai ser mais prejudicial do que vai ajudar esse paciente aí. Então não olha sempre a nomenclatura, confere a nomenclatura e a data que o exame foi feito, porque às vezes você está vendo um exame que é antigo e aquilo não representa mais a verdade sobre a clínica do seu paciente. Então olha a data, olha o nome do exame. Bom, o outro passo a passo é a inspiração. A radiografia de tórax ela deve ser feita durante a inspiração profunda. Então, o técnico em raio-x, antes dele disparar os raios, né, ele pede para o paciente inspirar profundamente e prender a respiração. E assim você tem uma técnica ideal, porque o objetivo da radiografia de tórax é que você conte no mínimo 8 costelas. Então, no mínimo 8 costelas sendo contadas aí a partir da radiografia de tórax. Aqui eu tenho, por exemplo, um que vai até 10 costelas, mas você pode contar no mínimo 8 e essa radiografia de tórax ser uma radiografia de qualidade. Então tá aí na imagem de 1 a 10 costelas, lembrando que isso aqui é um raio-x póstero anterior, portanto você está contando da parte posterior das costelas. Então de 1 a 10 costelas aí podendo ser contadas. Aqui, ó, um exercício até que você pode fazer agora é dar um pause nesse vídeo e tentar contar a quantidade de costelas que tem aí nesse vídeo. Então dá um pause nele e tenta contar a quantidade de costelas e depois você vê a resposta, que é essa daqui, 11 costelas. Então raio-x de muita boa técnica, muita boa qualidade. Por quê? Porque eu consigo contar mais de 8 costelas. Na inspiração profunda, bati o raio-x e vi 11 costelas, a partir, lembrando sempre da parte posterior, pois esse é um raio-x póstero anterior. Então,
Lembre-se sempre de tentar contar as costelas até a oitava, no mínimo até a oitava costela, para esse raio-x ser considerado de boa qualidade técnica. Uma coisa importante que eu queria comentar aqui com vocês é que essa parte de contagem de costelas, às vezes a gente está tão já viciado e tão acostumado a ver raio-x que a gente já de olho já bate, já vê se tem 8, 9, 10 e a gente não precisa mais contar as costelas. Isso aí é para quem está iniciando, mas vai ter uma hora que você não vai precisar mais ficar falando em contagem de costela nem nada do tipo, tá bom? E nem reclamando que não deu para ver a oitava costela, não. Isso aí é uma coisa que é para quem está iniciando, é mais uma sistematização, mas não necessariamente isso vai fazer a grande diferença em sua vida para avaliar raio-x. Bom, o próximo passo da nossa análise radiográfica é avaliar a penetração dos raios-x, do raio-x na estrutura torácica. Então, avaliar a penetração do raio-x na estrutura torácica. E aqui nós vemos aí que a avaliação dessa penetração ela é feita a partir do momento em que você consegue ou não diferenciar bem corpos vertebrais. Então, você não pode nem diferenciar demais corpos vertebrais, nem não conseguir diferenciar nenhum corpo vertebral. Então, a penetração do raio-x é algo que tem que ser um meio termo entre a diferenciação extrema dos corpos vertebrais e a diferenciação aí, nenhuma ou quase nenhuma diferenciação destes corpos. Então, por exemplo, aqui a gente vê três tipos de raio-x na figura. Na figura da esquerda, que está escrita aqui a letra A, a gente vê um raio-x pouquíssimo penetrado, ou seja, utilizaram pouca radiação nesse raio-x, de modo que a gente não consegue nem ao menos visualizar aqui, por exemplo, algum corpo vertebral. Logo, o raio-x está pouco penetrado. Se eu não consigo visualizar corpos vertebrais, eu tenho um raio-x pouco penetrado. Eu tenho uma estrutura mais radiopaca, como, por exemplo, a parte cardíaca dele, etc. Então, assim, o raio-x pouco penetrado, ele tende aí a não diferenciar nenhum corpo vertebral. O raio-x normal, nós temos uma diferenciação parcial, já consigo ver alguns corpos vertebrais, já consigo aí delimitar melhor aí os corpos vertebrais, porém eu não consigo ver com tanta nitidez quanto na imagem da direita, por exemplo, que está escrito aqui na letra B, o raio-x muito penetrado, esse sim tem uma quantidade, eu consigo ver os corpos vertebrais ali, desde a cervical, passando pela torácica, a gente consegue ver ali até a torácica, bem definidos os corpos vertebrais. Isso é um raio-x muito penetrado, ele está tão penetrado que o pulmão fica muito mais radiolucente do que o comum e apaga a radiotransparência das costelas. Então, olha como isso aí é um raio-x hiperpenetrado ou muito penetrado. Mais uma vez, isso aqui é uma coisa para sistematizar quem está iniciando. Então, o próximo passo que a gente vai ver é a rotação. Rotação essa onde você vai ver o alinhamento do eixo da coluna com o eixo do externo e o alinhamento das clavículas. Então, você vai ver se a coluna está alinhada com o externo ou se a coluna está torta, se ele tem um grau de cifose, de lordose, alguma coisa do tipo. Então, normalmente o paciente tem uma cifose, ele tem uma coluna meio torta, não fica alinhado o eixo bem, o raio-x fica rodado, a gente chama de raio-x rodado. E o alinhamento das clavículas também é importantíssimo. A clavícula ela tem que estar em uma angulação onde uma e outra estejam praticamente no mesmo ângulo. Então aqui, por exemplo, nessa figura aqui da esquerda você vê duas clavículas bem alinhadas, já na direita você vê um raio-x rodado com a clavícula da esquerda num ângulo muito maior do que a clavícula da direita. Então você vê aí, na verdade é o contrário, a clavícula da direita no ângulo muito maior do que a clavícula da esquerda, né? A gente está olhando para a imagem, lembre que a imagem ela é póstero-anterior. Bom, então aqui você vê alinhamento de eixo no raio-x, vendo rotação. Normalmente a gente vê mais um alinhamento das clavículas do que o alinhamento da coluna com o externo, mas dá para ver os dois. Então, o próximo passo é descobrir se sua radiografia de tórax tem corpo estranho. Então, corpos estranhos na radiografia de tórax. Exemplo, essa radiografia de tórax aqui da esquerda, da imagem esquerda, tem um dreno de tórax. Então, um dreno de tórax aqui no pulmão esquerdo. Vocês podem ver aí apontados na seta vermelha, vermelhinho aí apontando. E ainda tem também uns grampozinhos, uma espécie de grampo com fio, que são o monitor cardíaco do paciente. Lá na radiografia da direita, agora nós vemos um marca-passo definitivo. Então, olha o marca-passo, o aparelhozinho fixado à direita do paciente, abaixo da clavícula direita do paciente, e você vê o fio de marca-passo indo lá na desembocadura do átrio direito, com a veia cava inferior,
e entrando aí provavelmente para estimular o ventrículo. Então tá aí, marca-passo. E agora o próximo é o sonda nasointeral no pulmão. Então olhe que isso aí é uma sonda nasointeral que entrou no brônquio direito e invadiu literalmente o pulmão direito. Olha como seria prejudicial para esse paciente se a comida fosse, se a sonda fosse liberada e a dieta interal fosse introduzida para esse paciente. Ele ia fazer uma pneumonite alimentar, ia ter que fazer uma broncoscopia de urgência. Então, sempre que o paciente tiver sonda nasointeral, você precisa pedir radiografia de tórax para ver se essa sonda não seletivou em um pulmão ou se ela está realmente no trato gastrointestinal. Então, nesse caso, a imagem da direita é uma sonda nasointeral no pulmão direito. Já agora, ó, na imagem da esquerda, você vê um catéter central em jugular direita, indo lá também na desembocadura da veia cava inferior, no átrio direito. Então, catéter central aí. Aqui a gente vê um dreno de tórax à direita que embolou, ó, você vê que foi um dreno que meio que deu uma embolada e subiu à direita. Você vê também aí algumas, parece ser ferimento por bala, né? Parece ter dois projéteis. Você vê aí essa radiolucência intensa, mais intensa do que o osso ali, bastante radiolucente, parece ser tiro, parece ser bala. Né, projétil de arma de fogo. Você vê também aí uma corrente ali no seu paciente. E essa imagem aqui da esquerda, né, vai ser a última imagem do nosso vídeo, porque essa aula ela vai ser dividida em duas, como eu falei lá no início do vídeo, na apresentação inicial do vídeo, porque ela é muito longa. Mas essa imagem da esquerda aí, ela é bem interessante. Eu vou deixar para falar dessa imagem no próximo vídeo. Eu vou falar o que é essa imagem no próximo vídeo, mas eu já queria que vocês me dissessem o que vocês acham que é essa imagem na nossa aqui embaixo nos comentários. Então manda no comentário o que você acha que é essa imagem da direita. Eu só vou falar no próximo vídeo. A gente dá para ver aqui que tem linhas de sutura cardíaca, né? Parece que ele já fez algum procedimento cardíaco, talvez uma revascularização do miocárdio, né? Parece uma revascularização, então você vê uma linha aí meio que suturando o tórax do paciente, você vê alguns fios de monitor e você vê um fio aí que se embola no coração, se embola. Eu quero saber que fio é esse, o que é isso aí que está no coração desse homem e que vocês botam aqui embaixo e na próxima aula eu comento. E aí, gostaram da aula? O que acharam dessa aula aí? É uma aula básica? É uma aula básica, mas é uma aula importantíssima que você não pode deixar aí de assistir essa aula, né, para poder entender e discutir, debater melhor nos próximos vídeos que a gente vai lançar. Essa é a parte 1, segunda que vem já garantida a parte 2, já temos quórum para a parte 2, 1.550 inscritos. E eu gostaria agora de fechar esse vídeo desejando a vocês que estão nos assistindo agora, hoje é o último dia do ano, eu queria desejar a vocês um feliz ano novo, que suas realizações no ano de 2019 sejam ainda maiores, muita paz, muita saúde, muito sucesso profissional, muito estudo na medicina. Eu desejo realmente a todos aí muitas felicidades no ano de 2019 e esperamos que a gente continue junto aqui no canal, vocês dando feedback, a gente sempre trazendo coisas novas para vocês. Espero que os vídeos dos canais aumentem o número de visualizações, o canal aumente o número de inscritos em 2019, para que a gente possa continuar esse trabalho que a gente desenvolveu em 2018, que foi o ano que o canal mais cresceu. Então que 2019 venha com ainda mais crescimento do nosso canal e obviamente aí com muita felicidade e paz para todos nós. Um abraço a vocês e um feliz 2019.